Olá, amigos, excelente sexta-feira para todos nós e bom dia. Bom dia. Como estão os bairros de Cariacica que viveram uma quinta-feira marcada por protestos, conflitos com a polícia e mortes? Vamos mostrar a rotina dos moradores de Vista Mar e Morro Novo. Lojas e escolas voltam a funcionar depois do toque de recolher. Na edição de hoje você confere ainda ofertas de emprego. E na dica do chefe tem um pãozinho especial com massa coringa. Serve até para fazer pizza. Você vai usar com diferentes recheios. Vai amar essa receita. Bora aprender? O Tribuna Notícias, primeira edição, está no ar. Valeu! Violência que assusta, que muda a rotina da população. Desde ontem tem sido assim em Morro Novo, Cariacica. A morte de 2 pessoas no bairro, uma delas vítima de bala perdida dentro de casa, é o principal assunto entre os moradores. Olha, a comunidade fez um protesto e o comércio baixou as portas ontem à tarde. A tropa de choque ocupou o bairro, o policiamento foi reforçado, mas nada é capaz de amenizar a dor da dona Maria Helena. Ela é mulher do aposentado que participava de um culto e morreu durante o tiroteio. Na tela. Desde a tarde de ontem, a polícia não arredou o pé da região. Além do patrulhamento de rotina, um ponto base foi estabelecido bem em frente ao local do tiroteio. O comércio de Morro Novo, em Cariacica, voltou a funcionar normalmente. Mas o assunto do dia ainda era o mesmo. Um senhor que não tinha nada com isso morreu ali de graça, dentro de casa, só foi revolta mesmo. A revolta que tomou conta da população foi motivo de protesto e confronto com a polícia durante boa parte da tarde de ontem. O inocente a quem seu Luiz se refere era Nelson Antônio, de 66 anos. O idoso foi vítima de uma bala perdida enquanto participava de um culto na varanda de casa. A minha casa nunca foi atingida, eu moro 35 anos ali. Nunca aconteceu nada. Pode ver lá, já foi uma arranjada de bala. Foi muitas balas que pegou lá. Eu quero justiça, sim, justiça. Ele não merecia isso, não. Toda essa situação começou na noite de quarta-feira, quando um policial à paisana que esteve neste bar recebeu a informação de que tinha sido reconhecido por criminosos da região e que esses viriam até aqui para matá-lo. Preocupado com o que poderia acontecer, o soldado pediu reforço policial. Mas assim que os militares chegaram, a situação ficou ainda pior. É que ao avistar a viatura, um suspeito começou a correr e foi perseguido. Ele teria ignorado a ordem de parada e sacado uma arma, dando início então a uma troca de tiros. Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que já tinha sido detido por posse e uso de drogas, foi alvo de 2 tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Como o soldado envolvido na ocorrência ainda foi acusado de agressão por uma mulher, um inquérito será aberto para investigar a conduta do militar. E só um exame de balística poderá dizer de onde partiu o tiro que matou o aposentado Nelson Antônio. Só depois de um laudo pericial, só depois de um exame de balística, só depois de ouvir as testemunhas do local, de fazer um exame do local do crime, que podemos chegar a essa real conclusão. Por enquanto, a gente não pode nem se pronunciar a respeito disso, porque existe uma investigação e é necessário que essa investigação ela se finde para que nós possamos ter uma conclusão de onde partiu o disparo, quem foi o autor desse disparo. Para a dona Maria Helena, o resultado da balística só vai tornar oficial algo que ela já tem certeza. Eles falam que foi bandido, mas bandido não foi. Bandido foi correndo para lá, para baixo. Os policiais estão de cima atirando para baixo. Eu tenho certeza que foi a polícia que tirou. Realmente a gente espera que essa investigação aconteça com bastante rigor e uma resposta seja dada o quanto antes para a dona Maria Helena. O marido não volta, mas tem que ter justiça. Nossos sentimentos e força para a senhora, viu? E a violência não dá trégua. No bairro Vista Mar, também em Cariacica, a guerra entre gangues do tráfico terminou no assassinato de 2 homens. A dupla já tinha várias passagens pela polícia. Depois das mortes, bandidos decretaram toque de recolher na região. A polícia ocupou o bairro, houve troca de tiros e 2 suspeitos foram feridos. O policiamento foi reforçado. Ontem à noite, nossa equipe voltou em Vista Mar e viu uma situação diferente do terror vivido mais cedo.
Essa cena tranquila do bairro Vista Mar, em Cariacica, destoa do dia de caos vivido pelos moradores da região. Nesse vídeo registrado no fim da manhã de ontem, um amigo do TN gravou os barulhos dos tiros que ecoavam pela comunidade. Os alvos dos disparos seriam Marcos Eduardo Xavier Santos, de 24 anos, atingido com um tiro nas costas e 10 na cabeça, e Júlio César da Silva Oliveira, que estava na porta de casa e foi alvejado 3 vezes. Os dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência inicialmente chegou como disparos de arma de fogo. Como é uma situação de perigo, de alerta, foram várias guarnições para o local e lá já tinham sido socorridos as supostas vítimas da situação do homicídio. Neste outro vídeo, um morador mostra viaturas da PM pelo bairro. Ele foi registrado por volta das 4 da tarde, quando os policiais estariam na região para averiguar a denúncia de que traficantes estavam em 6 motos e estariam obrigando os comerciantes a baixar as portas. Neste áudio, uma moradora afirma que até as escolas dispensaram os alunos mais cedo. Muito tiroteio, alguns comerciantes fecharam o seu comércio, as crianças teve que sair mais cedo da escola, a professora ligou pedindo para pegar as crianças da escola. Agora à noite está mais tranquilo, mas durante a tarde foi muito perigoso até andar pela rua. Foi aí, tentando verificar a denúncia de que havia um toque de recolher na região, que policiais militares desconfiaram de 2 homens em uma moto que estariam abordando comerciantes dos bairros. Teve então início uma perseguição, que terminou com 2 baleados. Quando a ocorrência chegou no CIOD, as guarnições foram para o local e uma guarnição se deparou com esses 2 indivíduos numa motocicleta. Ao tentar fazer a abordagem, rapidamente os indivíduos empreenderam fuga e, dado momento, um dos indivíduos chegou a atirar em direção à guarnição policial. Para revidar a injusta agressão, os policiais atiraram em direção aos suspeitos, vindo atingir os 2. Ambos foram socorridos, um deles já se encontra na DHPP, tendo visto que recebeu alta, e o outro se encontra internado ainda. Um dos 2 feridos, Lucas Pardinha, de 27 anos, é irmão de Marcos, morto pela manhã, e também teria ligação com o tráfico da região. O outro baleado que segue internado é Matheus Graúna Santos, de 19 anos, que não tinha passagens pela polícia. Durante a noite, nossa equipe esteve no bairro. Os ônibus circulavam normalmente e algumas viaturas reforçavam o policiamento na região. Desde de manhã, quando houve a situação do homicídio, o policiamento foi para lá, a questão de força tática, viaturas diárias, patrulha da comunidade, e agora nós com reforço de escala extra, e permanece o policiamento lá no local. Bom, a população tenta retomar a rotina diante da ocupação policial. Daqui a pouco, informações ao vivo sobre a situação na região. E os bandidos baleados durante o confronto com a polícia no bairro Vista Mar, em Cariacica, foram levados para o PA de Alto Lage. E para que eles fossem medicados, o atendimento aos demais pacientes, Ingrid, foi suspenso. Quem estava na unidade teve que esperar por horas. A população, é claro, ficou revoltada com a demora. A sala de espera do pronto atendimento estava cheia. Só um médico estaria fazendo atendimento. A dona Edinamar já esperava 6 horas para se consultar. Não tem previsão de que hora eu vou ser atendida. Eu estou com a dor nas costas muito forte, sem atendimento nenhum. A dona Maria Aparecida acompanhava a irmã. A senhora, de 68 anos, está com um ferimento na mão e sentia muitas dores. Eu tô esperando o atendimento para ela, que está com 68 anos. Aí eu vou lá toda hora, falo com eles, ela é idosa, está com 68 anos. Ela precisa ser atendida. Eles alegam que os médicos que estavam aí estão atendendo mais a gente que está chegando baleado por causa de quê? Que está tendo briga de gangue nos bairros. Aí está atendendo os pessoal. Eu falei que quer dizer que os que estão aqui vão morrer? A Secretaria de Saúde de Cariacica disse que foram registrados muitos casos de urgência. Por isso, os pacientes ambulatoriais tiveram que esperar mais tempo para serem atendidos. E à medida em que os casos mais graves foram dando entrada, os médicos reforçavam o atendimento.
O que esse indivíduo está fazendo? O que esse indivíduo está fazendo aí dentro do buraco? E com cara de medo, chorando. Tá vendo aí? Olha a saga do bandido. Ele assaltou várias pessoas no centro de Vitória. Estava armado, viu? Na fuga, subiu a ladeira Santa Clara, pulou no terreno, caiu no buraco e quebrou o pezinho. E ficou por lá, caído no chão, até ser resgatado do local de difícil acesso, bem alto por sinal, viu? Que situação, rapaz. Que essa dor sirva de lição e você não volte para a mesma vida, viu? A queda pode ser bem pior. Você conseguiria equilibrar uma boneca entre as pernas? Acha difícil? Pois essa mulher aí consegue. Ela roubou uma boneca na loja e colocou o brinquedo no meio das pernas. Andou, pegou outra mercadoria e novamente esconde entre as pernas. Gente, ela sai andando numa boa. E olha que a embalagem é grande, viu? A mulher deixa a loja e faz sinal para o homem que parece aguardá-la. Vai para um lado da rua e o homem sai de moto. Em nenhum momento perdeu o equilíbrio. A boneca, resultado do furto, custa R$ 150 e ficou bem escondida debaixo da saia. A loja fica em Itacibá, Cariacica. Se acha esperta, né? Na verdade, é uma bandida, né? Olha, voltamos a falar sobre o toque de recolher imposto por bandidos em Vistamar, Cariacica, depois da morte de 2 suspeitos de tráfico. Nossa equipe acompanha moradores que tentam retomar a rotina. Quem fala ao vivo do bairro é o repórter Luciano Rosetti. Bom dia, Luciano. Isso mesmo, Ingrid Torino, nós falamos ao vivo daqui do bairro Vistamar, em Cariacica. Bom dia. Como a gente mostrou agora há pouco na matéria do Fábio, né, muito bem, matéria feita pelo Fábio, os moradores daqui da região ficaram muito amedrontados por causa de um toque de recolher que aconteceu daqui no bairro Vistamar, em Cariacica. Tudo isso por causa da morte de 2 moradores que, segundo a polícia, tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Então todo o comércio foi fechado, foi implantado um toque de recolher aqui na região, as escolas também foram fechadas, quer dizer, uma vida que não teve a sua normalidade na tarde de ontem e noite também. Agora, o que nós vimos rodando aqui pelo bairro hoje pela manhã? Vimos uma vida aparentemente normal das pessoas. A gente está até aqui próximo a um supermercado daqui da região, e não só supermercado, mas também oficinas, lojas, bares, padarias, enfim, todo o comércio aberto aqui hoje pela manhã. Escolas também funcionando normal, nós passamos por pelo menos 4 escolas, vimos movimentação de pais, alunos, professores, conversamos com algumas pessoas daqui da região de Vistamar e Bandeirantes também, que tiveram sua vida aparentemente normal. Mas por que eu estou falando aparentemente normal? Porque mesmo assim, alguns moradores ainda estão com medo de que uma nova confusão aconteça. Alguns moradores ainda temem um novo toque de recolher e uma nova confusão entre traficantes e polícia, como nós vimos muito bem na matéria que o Fábio e o Francisco fizeram. Agora, por hora, o que nós temos aqui? É essa imagem aqui. Ônibus rodando normalmente, um supermercado com movimento normal, pessoas entrando e saindo, escolas funcionando normal, até próximo a nós aqui nós temos alguns estudantes que estão indo para o turno da tarde. Então é o que nós temos por hora, né? Uma vida que volta ao normal, uma vida que segue, e a gente, é o que nós torcemos também, que a vida aqui no bairro Bandeirantes e Vistamar volte ao normal. Agora sim, volto com vocês no estúdio, Ingrid Torino. Torce muito para que volte ao normal, mas que as apurações continuem sendo feitas, né? Continuem sendo feitas. É isso aí. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. Agora, sair de casa é um desafio para moradores do bairro Nova Palestina, em Vitória. O problema são os cachorros que estão por todo o bairro, viu? E nem todos são mansinhos, não. Alguns moradores já foram atacados pelos cães. Além disso, os animais rasgam sacos de lixo e a sujeira fica toda espalhada pelas ruas. Trabalho dobrado para garis e uma dor de cabeça para moradores. Não demora muito para eles começarem a se aproximar da nossa equipe. Indignados moradores aqui de Nova Palestina, olha só. Ó, cachorro não deixa nem a gente gravar a passagem. Esses 3 aí estavam só numa esquina. O bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, está lotado deles. E o problema é que nem todos são assim tão dóceis. A Lília mesmo já foi atacada 2 vezes pelo mesmo cachorro. Não só eu, muitas pessoas estão sendo atacadas por cães aqui em São Pedro. São Pedro tá tendo mais cães do que gente. Atacando crianças que vêm da escola, entendeu? Espalhando lixo na rua. Seu Luiz também foi vítima dos animais mais bravos.
estava com o filho de 1 ano e 9 meses no colo e ficou desesperado. Saber, né, quem é dono, sei lá, prendeu, senão tirar da rua, né? Além da quantidade de cachorros e da constância de ataques, os moradores também ficam indignados com uma outra questão. Nenhuma calçada para limpa, seja por fezes ou pelo lixo espalhado por eles em toda a rua. Olha esse aí, apanhado no flagra pelo nosso cinegrafista. Um monte de porcaria na rua, aí o menino fica doente, tem que ir pro posto. É complicado. E não são só os moradores que sofrem por aqui. Imagina a vida dos garis, que além de lidar com lixo rasgado, muitas vezes ainda tem que correr dos animais. Esse bairro aqui é tenso, porque aqui é onde tem mais concentração de cachorro, mais rasgadeira de lixo. A gente tenta juntar, deixar de um jeito para não incomodar os moradores, mas os cachorros vêm, fazem uma rasgadeira e fica aquele... avança na gente também, fica aquele negócio feio no chão. Na maioria das vezes são cachorros de rua. Aí quando ele já vê a gente coletando lixo, já quer avançar em cima, aí a gente fica meio preocupado com isso. Uma coisa eu te falo, tá demais. Eu acho que se voltasse a carrocinha seria bem melhor. Bom, então vamos à resposta. A Prefeitura de Vitória prometeu mandar uma equipe ao bairro na semana que vem para verificar a situação. Na última avaliação feita pela equipe, foi constatado que os cães não estavam dentro dos critérios para serem recolhidos. Só são levados animais agressivos, feridos ou filhotes abandonados. Também afirma que faz campanhas de conscientização. Separou briga de casal e foi morto. A confusão começou num bar em Barra do Saí, Aracruz. Olha aí, Ciderclay Pontes, de 41 anos, teria tentado evitar a briga do casal, né? O homem não gostou e os dois discutiram. Ciderclay foi para casa, onde acabou morto a facadas. Ele foi surpreendido pelo mesmo homem que brigou com a companheira no bar. O agressor quebrou a porta da casa da vítima, os dois entraram em luta corporal e Ciderclay acabou esfaqueado. O suspeito foi detido minutos depois do crime. Tiros e perseguição em Anchieta, no sul do estado. Os criminosos que fugiam da polícia acabaram sofrendo um acidente e foram presos. No carro dos bandidos, a PM encontrou 3 armas e munição. Depois de uma denúncia anônima, os 3 suspeitos foram abordados no centro de Anchieta, mas não obedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade. Eles foram perseguidos por quase 1 quilômetro e chegaram a atirar contra a PM, mas acabaram batendo de frente em outro veículo e foram presos. Ninguém se machucou. Um dos bandidos é do bairro da Penha e os outros 2 de Cachoeiro. Eles foram levados para a delegacia da cidade. As mulheres de militares envolvidas na greve da PM no ano passado começaram a ser ouvidas hoje. Algumas são acusadas de atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa. Ao todo, 14 mulheres foram convocadas para audiência de instrução nos processos criminais relacionados ao movimento de greve da Polícia Militar em fevereiro do ano passado. Elas foram apontadas pelo Ministério Público de participação direta no movimento grevista. São esposas, irmãs e mães de militares, que em sua maioria são acusadas de atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa. O advogado de defesa de 6 dessas mulheres havia entrado com pedido de habeas corpus por falta de uma testemunha importante no processo. Essa testemunha seria uma corregedora aposentada que ainda estava atuando no cargo na época da paralisação. Eu entendo que, por ela ter as informações dos processos administrativos feitos no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar, ela pode trazer informações interessantes para a nossa defesa. Mas a ex-corregedora compareceu aqui no fórum e a imprensa pôde acompanhar o depoimento dela, porém sem imagens. Ela disse que não sabe quem organizou o movimento de greve e negou também qualquer parcialidade por parte da Corregedoria no julgamento de policiais e praças. No dia 18 de maio, 10 policiais militares foram interrogados numa ação civil pública movida pelo MP. Para os promotores, os policiais integram uma organização criminosa juntamente com essas 14 mulheres. Mas a defesa questiona a posição do Ministério Público. 14 mulheres não poderiam ser responsáveis por paralisação da Polícia Militar toda do Espírito Santo. Então a gente acredita que houve um pouco de uma tentativa do Ministério Público de apresentar culpados à sociedade. Então, e a gente tenta demonstrar que, na verdade, elas não são culpadas por conta disso, porque elas não tinham
nenhuma gerência sobre as outras, elas não tinham poder para iniciar ou finalizar qualquer tipo de movimentação. A greve da PM aconteceu em fevereiro de 2017. Foram 21 dias de paralisação. Portas de batalhões ficaram bloqueadas para impedir a saída das viaturas. O quartel em Maruípe foi o alvo principal dos protestos. Os capixabas viveram dias de terror. A criminalidade tomou conta das ruas. Foram registradas cerca de 200 mortes em todo o Espírito Santo. Bom, a audiência continua agora à tarde. Esse caso foi desmembrado em 2 processos. Um do núcleo dos PMs, outro do núcleo dos familiares. Até agora, 17 militares foram expulsos da corporação por envolvimento na greve. A sexta chegou trazendo também vagas de emprego para você. São chances para analista de laboratório, assistente contábil, auxiliar de cobrança, diretor administrativo, estoquista, gerente de loja, motorista de carreta, vendedor e operador de televendas. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Olha, pessoal, atenção, tá? Você que busca emprego e orientações sobre o mercado de trabalho. O Cine de Vitória tem novo endereço agora. A partir de segunda-feira, vai funcionar na Casa do Cidadão, ali em Itararé. O novo endereço promete facilitar a mobilidade das pessoas, que também poderão emitir carteira de trabalho, identidade e outros documentos. Que legal, né? Horário mesmo de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Mas tem um detalhe, viu? Na segunda, a Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo por conta do Jogo do Brasil. Por isso, Cine aberto na Casa do Cidadão a partir de terça-feira. Tortura, falta de atendimento médico e superlotação nos presídios capixabas. Foi o que constatou a Defensoria Pública do Espírito Santo depois de uma vistoria nas unidades. Tem presídios com o dobro da capacidade. Além disso, há presos que já deveriam estar em liberdade porque cumpriram a pena, mas continuam atrás das grades. Falta comida e alguns detentos ficam dias doentes sem receber atendimento médico. Tudo foi divulgado no relatório que será entregue à Justiça e ao governo. O relatório feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo expõe problemas relacionados ao sistema de execução penal. Um dos mais graves relatados são os casos de tortura dentro de penitenciárias no estado. Há uma série de relatos durante esses 5 anos dos internos para a Defensoria Pública de supostos atos de tortura, de agressão e de abuso, principalmente nos usos de armamentos menos letais, como gás de pimenta, spray de pimenta, bombas de CS, utilização de balas de borracha. Em 5 anos de atuação na área, a Defensoria Pública reuniu informações e publicou este relatório com o que encontrou de mais grave. Depois de 1, 2, 3 dias pedindo ajuda, pedindo para o preso ser atendido, ele passa mal, é retirado da cela e aí é enviado para o hospital e aí essa pessoa ela vem a óbito 2, 3 dias depois de ter sido retirado. Em dezembro de 2014, o estado tinha quase 17 mil presos. Hoje esse número está chegando a 22 mil detentos. Essa linha crescente e constante revela um dos principais problemas, a superlotação. Nós temos unidades que têm capacidade para 600 e que estão com 1.100, 1.200. Então, onde deveriam dormir 4, dormem 8, dormem 10. Às vezes dormem com a cabeça próxima ao vaso, há pouca iluminação, há pouca ventilação. Os ambientes são úmidos e isso acaba também acarretando para a proliferação de doenças ou então mesmo de insetos, ratos, baratas. Outra observação que esse relatório traz é que alguns dos direitos básicos dos internos não estão sendo respeitados, como por exemplo a comida. De acordo com a Defensoria Pública, houve uma diminuição na quantidade de alimento que vem em cada uma das refeições principais do dia. Outra questão levantada pela Defensoria é sobre uma falta de comunicação, digamos, que leva alguns presos a ficarem encarcerados mais tempo do que deveriam. Há pessoas, desde 2014, que nós constatamos que já ficaram presas indevidamente 5 meses, 1 ano, 2 anos. Além do prejuízo na vida dela, que é irreparável,
tem-se também o gasto que o Estado teve indevidamente. O relatório tem 70 páginas e está disponível para qualquer pessoa ou instituição. O objetivo principal é gerar informação e debater melhorias. Nós vamos enviar essas observações para todas as instituições atuantes no sistema de justiça, Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, caso eles tenham interesse, obviamente, se sentar, se conversar e tentar, dentro desse contexto apresentado, repensar o sistema. Bom, o secretário de Justiça do Estado, Wallace Tarcísio Pontes, disse que reconhece que existe a superlotação no sistema prisional capixaba. O sistema estaria com 50% a mais da capacidade. Afirmou ainda que o Estado tem apostado em medidas como a construção de novas unidades prisionais. Recentemente, foram 26 inauguradas. O secretário destacou ainda que o Estado também investe em projetos de ressocialização e acredita nas audiências de custódia. Sobre a alimentação, alegou que qualquer alteração na composição dos pratos passa por equipes especializadas e que não alteram a saúde dos presos. Polícia identifica corpo encontrado na quarta-feira no pier de Itaipava, no sul do estado. O corpo é de Robério Aristides Cunha. Ele foi encontrado por moradores que caminhavam no pier. A polícia foi chamada e constatou que a vítima estava com vários cortes, principalmente no pescoço. O crime está sendo investigado e uma das linhas seria a de crime passional. Mais detalhes não foram repassados pela polícia. A família já liberou o corpo. Faro certeiro, cães farejadores encontraram droga no bagageiro de um ônibus da BR-101. Olha aí, no total foram descobertos 15 quilos de maconha. A droga estava num coletivo que seguia de São Paulo para Vitória e foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais contaram com a ajuda dos cães farejadores que indicaram maconha dentro do bagageiro. O homem que transportava a droga disse que viajou a pedido de um desconhecido e iria entregar tudinho no bairro Taquaraum, ali na Serra. Ele foi preso e levado para a delegacia. Já imaginou ter que esperar 10 anos por uma reforma? Haja paciência, não é mesmo? Com certeza. Agora, pior é ver a obra começar e depois de todo esse tempo não ser concluída. Isso aconteceu no bairro Maracanã. Fica ali em Cariacica. Os pais ficaram felizes quando viram que depois de tanto tempo a reforma da creche tinha começado. Mas desde outubro do ano passado o canteiro de obras está deserto. E a comunidade revoltada? O retrato do descaso com a educação infantil. Pais de alunos da CEMEI Cecília Meireles, em Cariacica, denunciam as péssimas condições da unidade. Segundo eles, falta de tudo e, com isso, a qualidade do ensino está cada vez pior. Diz que não pode nem mandar bilhete mais, a mandar anotado, porque não pode mais tirar xerox, porque reduziram, a quantidade de xerox. Esses vídeos mostram uma obra abandonada desde o final de outubro do ano passado. O mato alto tomou conta do espaço que deveria ser destinado à recreação das crianças. O entulho gerado hoje acumula água e atrai animais peçonhentos, ratos e baratas. As crianças estão necessitando de um pátio para brincar e as professoras estão aqui labutando sozinhas, faltando merenda na escola. O meu menino mesmo, ele reclama, que não tem o espaço que deveria ter, para as crianças estar brincando, é muito desconfortável, entendeu? Nós tivemos acesso a uma cópia desse documento formulado no começo de junho pelo Conselho Escolar, que é formado por pais e funcionários aqui da instituição. Ele foi enviado para a Secretaria de Educação e cobrava do secretário uma resposta, um parecer sobre essa obra abandonada num prazo máximo de 15 dias. Mas nem isso eles conseguiram. Essa mãe, que pediu para não ser identificada porque participa do conselho, reclama do descaso dos gestores públicos. A gente já perdeu até as contas de quanto tempo que está parado. Tá difícil e ninguém dá resposta, ninguém vem falar nada. O pedido dessa obra foi feito em 2008 e o contrato com a empresa que venceu a licitação foi assinado em 2013. Mas os trabalhos só começaram no ano passado. Agora veja o valor da demanda. Quase R$600 mil para a reforma de um muro, urbanização e paisagismo da creche. A promessa era a criação de um minicampo de futebol, parquinho e um banheiro especial. O dinheiro para o projeto, ninguém sabe dizer onde foi parar. A única certeza é que ele saiu dos impostos pagos pela população e aqui ele nunca foi usado. Tá tudo abandonado aqui, tá abandonado. Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Que só aparece época de eleição.
Cadê? Pois é, a Prefeitura de Cariacica disse que um novo contrato para obras foi assinado. A previsão é que a reforma fique pronta em fevereiro do ano que vem. E o município nega que falte merenda escolar para crianças. Sobre a falta de papel, afirmou que a verba de compra foi liberada. Olha, pessoal, 7 pessoas foram detidas durante uma mega operação nos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu. A maioria dos detidos foi autuada por tráfico de drogas, roubo de veículos e formação de quadrilha. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e teve apoio, você viu aí, ó, helicópteros, né? Além de cães farejadores. Na casa de uma das traficantes, olha ela aí, ó, Márcia Pimenta, 50 anos de idade. Foram encontradas buchas de maconha, crack, celulares, dinheiro, armas, além de uma moto, claro, roubada. A residência possuía um circuito de monitoramento com 17 câmeras. Os suspeitos foram autuados por tráfico e levados para a cadeia. Um adolescente também foi detido. Ele está à disposição da justiça. O dia começou com algumas nuvens e aquele calor que tem feito nos últimos dias diminuiu. É que ventos fortes trazem umidade do mar e deixam o clima mais fresco. Há previsão de chuva isolada em todo o estado agora à tarde, mas o sol também aparece em alguns momentos. Amanhã, há possibilidade de chuva passageira no extremo norte. Nas outras regiões, solzão e poucas nuvens. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Lua linda e cheia. Olha, adianto para você que a dica do chefe de hoje está irresistível. Vamos ensinar pãozinho de cebola com uma massa tão fofinha, mas tão fofinha, que você vai amar. Pois é, seu único trabalho é escolher o recheio. Prefere frango, calabresa, palmito, presunto? Boa. Nossa amiga e chefe do dia, a Sayonara, escolheu essa receita pensando nos jogos da Copa. Na frente da telinha, degustando pãozinho recheado, é tudo de bom. E a dica do chefe desta sexta-feira está em clima de Copa do Mundo. Por quê? Porque nos últimos dias o pessoal só tem ficado no sofá assistindo o jogo, certo, mano? Você tem ficado muito tempo assistindo o jogo, mano? Sim. Assistiu o jogo do Brasil esses dias? Sim. Gostou? Gostei. Ficou nervosa? Não. Ah, eu fiquei muito, mano. Quase infartei o último jogo. Segunda-feira tem outro, hein? Sério? Sério, contra o México. Será que ganha ou perde? Também acho que ganha. Vamos lá então, sem mais delongas, falar do nosso prato de hoje, que tem tudo a ver com Copa, porque o pessoal vai assistindo ao jogo, tomando um negocinho e, é claro, precisa comer um negocinho. E esse negocinho que o pessoal vai comer, que vai aprender aqui hoje, o que que é? Saiu? É pão de cebola. Pão de cebola. Essa massa que pode ser aproveitada em vários quitutes diferentes, né? Sim, ela é uma massa coringa, né? A gente trabalha ela como pão, como massa de croissant, como massa de pizza. Vamos lá então aprender a fazer esse pão de cebola com essa massa coringa. E para fazer o pão de cebola você vai precisar dos seguintes ingredientes: 1 kg de trigo, 10 gramas de fermento, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 2 cebolas pequenas, 300 ml de leite, 2 tabletes de caldo de galinha, 2 ovos e 1 xícara de óleo. Ingredientes separados, a massa começa a ser produzida com a isca, que é feita com 50 ml de leite, todo o fermento, 1 colher de açúcar e meia colher de sal. Sayonara, você fez aí um negócio que chama isca. Explica pra gente o que que é e por que que tem que fazer isso para poder preparar a massa. A gente manipula esse fermento para que ele não fique com aquele sabor intenso. Muitas vezes você come um produto, um pão caseiro, e você sente o gosto do fermento. Então a gente elimina isso com esse processo. Depois, é preciso bater no liquidificador o restante dos ingredientes, menos o trigo. Em seguida, misture a isca com os ingredientes batidos e adicione o trigo aos poucos. Ao concluir a mistura, a massa precisa descansar por 1 hora. Passado o tempo,
é momento de abrir a massa e colocar o recheio. E o recheio fica à sua escolha. Pode ser frango, carne, palmito, queijo, presunto. A forma que a massa é cortada também fica a seu critério. Antes de colocar no forno, é interessante pincelar os salgados com a gema do ovo. Pois é, Sayonara, depois de esperar a massa descansar, porque eu não sei porque a massa tem que descansar, porque nem eu consigo descansar. Por que a massa tem que descansar? Porque ele é cansado, filho. Vamos ver então se esse descanso foi merecido, se valeu a pena. Vamos ver aqui. Esse é o de frango. Gente, como eu falei, o recheio pode ser variado, esse é o de frango. Valeu a pena deixar ele descansar. Tá vendo? Te falei, amigo. Te falei. É uma massa cansada, ela precisa de carinho. Precisa de descanso, esse negócio. Eu preciso de descanso. Mas, pois é, Ingrid e Torino, eu tô de plantão esse final de semana. Então a massa pode descansar, mas eu não. Ai daí, sextou! Que delícia. Sextou, Felipe. Seu final de semana será de trabalho, sim, ao lado da comunidade, do jeitinho que você gosta. E olha, um super beijo pra você, Sayonara, que sempre nos recebe com todo carinho, né, Toriano? Legal. E esse pãozinho, independente do recheio, é mesmo de dar água na boca. Para conhecer mais delícias da Sayonara, basta procurar Mansai Caseirinha nas redes sociais. E a gente também, claro, te convida a participar da nossa belíssima dica do chefe. Ligue para nossa produção 3331-9062. Daqui a pouquinho, a receita de hoje vai para o nosso site. É o tribunaonline.com.br. Você ficou babando nos pontos, muito, né? Ai, gostoso. A seguir, advogados dos pastores George Alves e Juliana Salles orientaram o casal a se calar na CPI dos maus tratos em Brasília. Vamos voltar ao vivo ao bairro Vista Mar, em Cariacica, região que viveu clima de tensão e mortes. Felipe Chicarino mostra a realidade do bairro Aparecida. Por lá, amigos, só com muita oração, viu? Você confere ainda oportunidades de emprego. Agora 12h21. A gente volta já. Até já. Os advogados de defesa do pastor George Alves e Juliana Salles orientaram o casal a se calar durante a CPI dos maus tratos lá em Brasília. A previsão é que os dois sejam ouvidos pela CPI na primeira semana de julho, mas o dia e horário ainda dependem da agenda e da logística de transporte dos dois lá para Brasília. Os advogados orientaram o casal a não responder a nenhuma pergunta e não falar nada durante a audiência. Para a defesa, o senador Magno Malta, presidente da CPI, está usando o caso para se autopromover. A assessoria do senador informou que a crítica não o incomoda. Como responsável pela comissão, ele tem poder legítimo para apurar os maus tratos e proporcionar uma nova legislação, tanto preventiva quanto punitiva. Um bairro com o nome de padroeira, onde não tem adiantado nem orações, porque as promessas não são cumpridas. Voltamos então a Aparecida, em Cariacica, onde esgoto invade casas e ruas, não oferecem as mínimas condições para passagem de veículos e também dos pobres moradores. Partiu o bairro. Hoje é sexta-feira, sextou, e eu convido você para acompanhar algumas belezas de Cariacica. Partiu! Aparecida. O bairro de Cariacica, com o nome de padroeira, convive com os pecados e as promessas do poder público. Tem mais de 3 meses que a Travessa Nova São Vicente está deste jeito. Buraco, cratera, valeta. Os bloquetes saíram com a força da água da chuva e do esgoto. Quando a situação se agravou, a Karina recebeu uma visita, além de indesejada, fedida. Água de esgoto. Vazou tudo dentro do meu banheiro, pelo vaso, pelos ralos, entrou na minha cozinha. E isso não foi uma vez só, foi 4 vezes no mesmo dia. E não vazou mais porque eu soltei o cano do esgoto. E a Karina sabe o motivo desta visita.
começou a vazar o esgoto, eles vieram, abriram, e em vez de colocar a manilha, que é o certo colocar para poder ter a vazão de água, botaram um cano de esgoto, que eles falam que é a mesma coisa que uma manilha, que é um cano de 200. Essa rua aqui recebe o esgoto lá de cima tudo, então a quantidade de água que desce aqui, o cano não suporta. A travessa deste jeito faz com que uma simples voltinha de moto se transforme numa operação de risco. Quando a gente chega bem no meio da travessa, a gente já se depara com ele, ó, o esgoto exposto, aberto, situação que acaba contribuindo para a falta de acessibilidade aqui do beco, tanto para veículos quanto para pedestres. Marcelo mora aqui há quantos anos, Marcelo, já? 37, nasci no bairro. Então você pode dizer melhor do que ninguém dos prejuízos que essa situação acaba causando para vocês, né? Você destacou dois, né? Quais são? Com toda a propriedade eu posso falar. Uma é a acessibilidade, como você citou. Esse é o único beco nesta rua Beiralim e São Vicente que dá acesso às duas ruas. Então as pessoas de carro têm que dar a volta, um prejuízo hoje com gasolina. Além disso, eu não citei o acidente. Motoqueiro cai aqui direto. Recentemente caiu uma namorada com um namorado aqui, a gente teve que levantar ele com a moto dele, porque ele foi descer pelo beco e como as manilhas estão, como os paralelepípedos estão soltos, eles caíram aqui. Este muro aqui, ó, ele foi construído recentemente. Ele fica na casa da Marta. E a construção deste muro tem a ver com a reforma, com a revitalização da rua. Explica pra gente, isso que eu não entendi muito bem. Bom, segundo eles me pediram para me estar providenciando fazer o muro, para poder passar o asfalto, né? E a consertar o beco, né? Quer dizer, parte do muro tá de pé, mas o beco tá do mesmo jeito? Do mesmo jeito, até hoje. Parece que o poder público age da seguinte maneira. Ah, é Aparecida? Ah, bora de promessa. Todo dia eu vou na prefeitura, eles falam que vai vir, ó, tal dia nós estamos lá. Vai acabar uma obra em Flechal, vai acabar uma obra em Jardim América. Aqui também mora famílias. Juliano, e o mora povo famílias e merece respeito, né? Merecem muito mais respeito. Bom, a CESAM confirmou que o bairro Aparecida não tem rede de esgoto, mais de 30 anos. Mas garante que os projetos para os serviços de coleta e tratamento devem ficar prontos ainda esse ano. Notícia boa até certo ponto, até né? A página 2, como a gente fala, né? Dá uma esperança, mas o que a comunidade espera mesmo é que o projeto fique pronto logo e saia do papel. E a Prefeitura de Cariacica disse que uma equipe foi ao bairro e trocou as manilhas para que o problema não se repita. Ah, é? Olha, voltamos a falar no bairro Vista Mar, tá? Vista Mar ali em Cariacica. Hoje, os moradores retomaram a rotina normal. Escolas e lojas estão funcionando. Situação bem diferente de ontem, quando a comunidade ficou assustada com o tiroteio e mortes na região. Luciano Rosetti continua ao vivo em Vista Mar. Boa tarde, Luciano. Isso, Ingrid Torino, voltamos a falar ao vivo daqui do bairro Vista Mar, em Cariacica, e no início do jornal nós mostramos que esse local foi palco de uma grande confusão na tarde e noite de ontem. A matéria que o Fábio mostrou, vamos até rodar algumas imagens aí para você ver, ele mostrou moradores muito amedrontados com o toque de recolher que teve aqui na região. Houve tiroteio, os moradores ouviram muitos tiros, ficaram apavorados, com certeza muito apavorados. O comércio foi fechado, escolas foram fechadas, né? Tudo por causa da morte de 2 moradores daqui da região que, segundo a polícia, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Mas passando pelas ruas daqui do bairro nessa manhã, né, de sexta-feira, o que nossa equipe observou? Observou que o movimento está começando a voltar ao normal. A gente está aqui próximo a um supermercado, também outros comércios, tudo aberto, né? Padarias, oficinas, enfim, todo o comércio voltou ao normal, a abrir, as escolas também abriram, conversamos com pais, vimos pais e alunos também indo e voltando das escolas normalmente. Mesmo assim, aqui na região de Vista Mar e Bandeirantes,
existe o temor de alguns moradores de um novo toque de recolher, de novos tiroteios, de uma nova confusão, assim como aconteceu ontem, que o Fábio mostrou muito bem na reportagem dele. Porém, é só uma teoria por enquanto, nada confirmado, mas só para registrar que alguns moradores ainda estão temendo uma nova confusão, novos tiroteios e um novo toque de recolher. Por hora, a imagem que nós temos é essa, né? Um comércio normal, vai e vem de caminhões, vai e vem de ônibus, muitas viaturas aqui também, contamos pelo menos umas 10 viaturas da Polícia Militar para lá e para cá, aqui nas ruas do bairro, trazendo de volta a sensação de segurança que os moradores daqui da região, tanto de Vistamar como da região de Bandeirantes, merecem, né? A gente continua aqui acompanhando essa movimentação, viaturas rodando, movimento que volta ao normal, vida que volta ao normal, e é isso que a gente torce, é isso que a gente quer. Ingrid Torino, volto com vocês. Vistamar, Bandeirantes, Cariacica, que tudo volte ao normal, se Deus quiser, né? Isso aí, obrigada, viu, Luciano? Mais paz. Sexta-feira, 29 de junho. É hora de conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Novas regras para cobrança, exame e consulta por planos de saúde. Aqui na foto principal, feriadão para servidor torcer pelo Brasil. Prefeituras abrem seleções com salários de até R$8 mil. Tiroteio na rua mata aposentado dentro de casa. 120 policiais militares da reserva vão fazer a segurança no campus da UFES. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Colchão pode causar lesão na coluna. Nestlé perde prazo e Serenata vai a leilão. E no AT2, inverno com mistura de sabores. Tá em busca de emprego? Opa. Já já o TN traz novas vagas que podem te levar ao mercado de trabalho. Que maravilha, perde não então, tá bom? Voltamos já já, agora 12h32. Estamos de volta e a sexta no TN ainda traz vagas de emprego no Cine de Cariacica para analista fiscal, auxiliar de corte, costureira, lavador de veículos, professor de educação física e tecnólogo. Cadastro no site cetades.es.gov.br. Um ótimo final de semana para você e uma boa sorte para você. Já estou com saudades, viu? Muitas saudades. Vem aí, Débora Moraes, fique em paz e tem novidades no ar em breve. Tchau, amigos! Tchau, tchau!